Olá, queridos alunos, vamos discutir, né, de maneira mais geral, né, o que é projeto de pesquisa, né? Para iniciar a nossa conversa, né, vamos discutir, né, vamos partir da seguinte pergunta, né? Para que serve a disciplina de projeto de pesquisa, né? Então a gente vai discutir primeiro para que serve a disciplina em si, depois a gente vai aprofundando e discutindo para que serve o projeto em si. Né? Então, partindo dessa pergunta, né, o que a gente pode entender sobre projeto? Né? A primeira coisa da disciplina. Né? Então, para que serve essa disciplina? Como a gente viu lá no plano de curso, né, temos vários aspectos para serem abordados, né, no decorrer da disciplina. Então, essa disciplina está composta, né, da grade curricular de vocês. Então, esse já é uma grande relevância para a gente abordar esse tema. Né? Então, a disciplina ela é essencial para o graduando de letras. Né? Então, mesmo que a gente vai ver no decorrer da disciplina, mesmo que você não siga na carreira acadêmica, o projeto de pesquisa ele vai fazer parte da sua carreira. Né? Quer queira ou quer não, a gente vai acabar fazendo um projeto ou outro, né, durante a nossa vida, seja de graduando, seja de professor de letras. Né? Então, essa disciplina ela faz parte, né, ela congrega, né, junto com as outras disciplinas que a gente tem no curso. Né? Então, ela é extremamente importante. Né? Então vamos seguindo, né? Então, para vocês entenderem, né? Essa disciplina ela faz parte da grade curricular e ela é importante porque é um conhecimento necessário para você, mesmo na área de graduação, né? No curso de graduação, e também ela é importante para posterior à graduação. Né? Então você vai escrever um projeto, né? Ah, professor, mas eu vou escrever um projeto mesmo, né? Depois que eu sair da graduação, olha, a gente escreve sempre projetos quando a gente está trabalhando ou com uma disciplina nova, né? Por exemplo, você quer implementar na escola a disciplina, sei lá, redação oficial, né? Então é preciso fazer um projeto, elaborar um projeto para planejar essa disciplina, né? Ou então você quer um recurso do governo, um recurso para alguma atividade, né, que você quer fazer na escola. Né? Então você vai precisar produzir um projeto para conseguir esse recurso, né? Sei lá, uma redação de filmes, né? Então, para os alunos, sei lá, produzirem roteiros de filme, né? Então, para você conseguir um recurso para um projeto para uma atividade dessa, você precisa fazer um projeto e a partir desse projeto você vai conseguir seus recursos. Né? Então, vamos lá para algumas serventias, né? Algumas serventias aqui do projeto. Né? Eu trouxe aqui para vocês, para a gente refletir, discutir sobre para que serve, né, realmente o projeto de maneira mais clara, né? Desculpa, de maneira mais clara, né? Então a gente vai estar discutindo de maneira mais, como é que eu posso dizer, para vocês conseguirem, né? Porque a gente fala muito abstrato, né? Serve para conseguir um projeto na escola, mas talvez alguém não consiga compreender, né, o que seria isso, né? E aqui a gente vai tentar tornar esse pensamento abstrato em mais concreto, né? Apesar de que a gente só vai realmente, hoje a gente não vai conseguir ainda estabelecer. Pode ser que alguns alunos consigam, né? Mas aqui é só para a gente ter sentir, né? Para a gente ter um sentimento de como é que essa disciplina ela é importante e para que ela vai nos ajudar, né? Qual é a serventia dela, né? Então, aplicar critérios de pesquisa científica e de redação científica, né? Isso a gente já abordou no plano de disciplina, né? Um dos nossos objetivos específicos, né? E o que isso quer dizer, né? Pesquisar segundo critérios científicos e descrever nossa pesquisa para a comunidade acadêmica. Então, pesquisar, né, o que a gente vê bastante aí, né, hoje em dia está muito presente na nossa vida, né? Os pesquisadores estão analisando a eficácia da vacina.
As pesquisas do IBGE indicam que a população de 80 anos é tanto, né? Então, a gente está sempre exposto a algum tipo de pesquisa, né? E aí, aqui a gente vai lidar com a pesquisa científica, né? Um dos tipos de pesquisa que existem, né? A pesquisa da vacina também é científica, né? Mas para o lado do teste, né? Nesse sentido mais medicinal, né? E no nosso caso, a gente vai trabalhar com a linguagem. Existem algumas pesquisas também que envolvem aspectos medicinais, né? Que aí seriam áreas mais técnicas, interdisciplinares, como a neurolinguística, né? Mas, por enquanto, a gente vai ficar apenas nessas mais ligadas aos fenômenos da linguagem e não tão interdisciplinares assim, né? Então, pesquisar segundo critérios científicos, ou seja, a gente vai fazer as pesquisas baseados em aspectos da área, né? Metodologias, bases teóricas, né? Então, os critérios científicos da nossa própria área, né? E aí, isso que são os critérios científicos. E além disso, né, além da gente realizar pesquisas segundo esses critérios, né, seguindo as metodologias e conforme a base teórica que a gente selecionou, a gente tem que descrever, né, como é que a gente demonstra para os nossos colegas, né, os outros pesquisadores, como foi que a gente fez aquela pesquisa. Então é um trabalho de pesquisa, segundo esses aspectos metodológicos e teóricos, e por outro lado a gente tem a descrição, né? Então a gente tem que colocar isso textualmente para documentar como é que aquela pesquisa foi realizada, né? Então são esses dois aspectos aqui que a gente vai procurar realizar. E vocês, enquanto graduandos, terão um trabalho monográfico, né, um trabalho de conclusão de curso, que ele vai ser justamente isso. Vai ser uma descrição para a comunidade da UEMA da pesquisa que vocês realizaram, certo? Definir as técnicas e instrumentos para a coleta e o tratamento de dados, né? Então, o projeto ele serve para você planejar, né? Para você vislumbrar, né? Que instrumentos, que técnicas vocês vão utilizar para coletar os dados de vocês, para fazerem a pesquisa de vocês, certo? Então, aqui eu fiz aqui uma descriçãozinha, né? Delimitar quais passos metodológicos utilizar para realizarmos a nossa pesquisa, né? Então aqui você vai, a partir da teoria, a partir da metodologia que você selecionou, que você estudou, né? Você vai seguir isso conforme o script planejado. E outra coisa, o projeto ele é algo que é flexível, né? Você pode simplesmente abandonar e fazer outro. Então, por isso a importância do projeto. Porque se você faz um projeto e aí ele não está dando certo, você abandona, né? Isso é algo natural. Não precisa você se frustrar, não precisa você ficar triste, né? Se acontecer, nossa, meu projeto estava tão bonito, mas eu não vou poder utilizar. Acontece. Não é nada de outro mundo, não é algo especial, não é algo que é exclusivo, é algo comum, certo? Então, é, esse aspecto de delimitar passos teóricos, né? Então a gente planejar esses passos, planejar a teoria, planejar a metodologia e depois a gente vê que não está dando certo, a gente abandona. É claro que a gente às vezes abandona tudo ou às vezes abandona em partes, né? Então é bem flexível e maleável, né? O projeto é um texto, né? É uma prática que ela é flexível e maleável. Então a gente vai adaptando, né? Por isso que é importante a gente planejar bem, porque se a gente planeja bem, a gente vai precisar fazer poucas adaptações, poucas. A gente não vai ter tanto esse problema de abandonar tudo, né? Então a gente vai fazer poucas, vai abandonar poucas coisas, né? Por exemplo. Mais algumas finalidades, né, dessa disciplina.
né, planejar a pesquisa a ser desenvolvida, né, lógico, claro, né, então eu creio que no próximo período vocês vão fazer o TCC, então, ó, o projeto ele já é metade do caminho para vocês desenvolverem o TCC de vocês, né? Né? Então, aqui na disciplina a gente vai desenvolver ou pelo menos ter a experiência de planejar, né, um experimento científico. Então, vocês vão ter que no decorrer da disciplina, já vão ter que se preocupar com a coleta de dados e quem sabe, né, quem tiver mais avançado, já fazer os primeiros experimentos e testes para saber o quanto você vai precisar adaptar para desenvolver a monografia, né? Então, percebam quanto é importante isso, quanto que vocês vão ganhar de tempo se vocês já desenvolverem bastante e muito bem o seu projeto. Porque aí quando vocês forem realmente escrever a monografia, vocês já tem muito material já pronto. E aí é só concluir e conversar com o orientador sobre os andamentos, né? O que precisa melhorar, o que precisa aprimorar, né? O que a gente tem que abandonar, o que fica, né? Então tudo isso, se você tiver um projeto muito bem construído, vai ser muito mais fácil, né? Aplicar a norma vigente para projeto de pesquisa, né? Então existem normas e essas normas elas são adaptadas, né? Cada instituição tem a sua norma, então não é algo. A gente tem a BNT, né? Que é brasileira, né? Então todo o Brasil segue ela, mas também temos as normas específicas da UEMA, né? E aí a gente vai adaptar o nosso projeto se a ABNT é a regra maior, mas existem algumas especificidades e aí a gente vai adaptar tanto a da ABNT quanto as regras da UEMA. E aí a gente vai seguir esses dois instrumentos de normatização, né? Eu fiquei aqui no meio, né? Minha câmera está no meio. Tomar consciência das normas técnicas para a escrita acadêmica, né? Então, a escrita acadêmica, né, ela tem suas normas, né? Não é algo que você pode escrever de qualquer maneira, né? Tem que ser algo bem formal, né? Por que formal? Né? Porque você está discutindo, está trabalhando algo que é mais sério, né? Algo que não pode dar margem a múltiplas interpretações, né? Então você tem que ser o mais fiel, fidedigno às ideias que você quer transmitir. Então por isso essa formalidade, né? Precisa esse alto grau de formalidade. E aí essa escrita ela requer essa formalidade, né? Planejamento do futuro TCC, né? Então, como eu já adiantei para vocês, né? Então, se vocês tiverem um projeto muito bom, né? Então, se a gente conseguir construir um projeto muito bom aqui na disciplina, quando vocês forem produzir o TCC, vai ser muito mais fácil, muito mais simples, né? Então, auxilia na criação e o futuro desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, né? Então, se há um projeto muito bom, você vai abandonar poucas coisas do projeto. E aí você vai só adaptar conforme o orientador for indicando os melhores caminhos para você seguir, né? Então, veja a importância desse trabalho, né? Porque se você não produzir o TCC, né, você não se forma, né? Então, é importantíssimo que você desenvolva uma pesquisa que faça você progredir na disciplina, né? Que você consiga ser aprovado e receber o seu diploma ao final, não é isso? Então a gente quer que vocês construam a pesquisa, né? Quem sabe desenvolvam uma pós-graduação após essa pesquisa, né? A partir dessa pesquisa, né? Já seja o seu pontapé para entrar na pós-graduação, né? Então já é um caminho nesse sentido, né? E aí chegamos nesse ponto, né? A carreira acadêmica ela demanda projetos, né? Então, se você for tentar um mestrado, você vai ter que fazer um projeto. Durante o mestrado, você faz um projeto, né? No doutorado, você também faz um projeto. Durante o doutorado, você faz outro projeto. No caso, você aprimora o projeto que você já tinha, né?
né? Porque no doutorado, tanto no mestrado quanto no doutorado, a gente tem uma disciplina, né, que é a qualificação do projeto, né? Então é como se vocês já estão tendo essa disciplina aqui de projeto na graduação, então vocês já sabem o que é um projeto, então não precisa mais na pós-graduação haver uma disciplina de projeto. Lá vocês só vão testar se o projeto de vocês está dentro, né, do que a pesquisa acadêmica espera, né, para pós-graduação. Eu coloquei o seguinte, né, os discentes que pretendem seguir a carreira acadêmica, né, se tornam o pontapé inicial para essa carreira, né, ficou repetido, né? Então se torna o pontapé inicial para quem deseja desenvolver a carreira acadêmica, né, seguir nesse caminho. E aí para um mestrado, para um doutorado e até para um pós-doutorado e no decorrer como é que posso dizer, na carreira acadêmica mesmo, né, o professor de universidade, ele lida com projetos a vida dele pelo resto da vida, né? Ele vai fazer projetos de iniciação científica, projetos do próprio programa de pós-graduação. Então, quem deseja seguir na carreira acadêmica, o projeto é um documento essencial, fundamental para você dominar, né? E etc, né? É claro que não se esgota aqui as finalidades do projeto, né? E aí a gente vai, no decorrer da disciplina, já vai falar bastante, né, de várias outras finalidades. Os critérios, né, da pesquisa científica, né? Como a gente já tinha falado lá no início, a gente vai tentar, como é que eu posso dizer, tornar concreto essas ideias abstratas aqui que eu estou falando. E isso a gente vai construindo ao longo da disciplina, né? Como eu falei na apresentação da disciplina, a gente vai ter 3 avaliações, né? E aí no decorrer delas, cada uma delas vai nos ajudar a subir um degrau nessa concretização do nosso projeto, certo? Então, critérios da pesquisa científica. Primeira coisa, né? Antes de você iniciar a escrita do seu projeto, você tem que delimitar o tema, né? E aí isso demanda bastante reflexão, né? Então, a gente vai ter um momento para discutir especificamente sobre isso, sobre delimitar um tema. Como é que se delimita um tema, né? A partir de que ponto que eu posso delimitar um tema, né? Então são aspectos que demandam uma reflexão, uma construção, né? Base teórica utilizada, né? Então isso é bem importante a gente refletir porque passa tanto por uma questão pessoal como por uma questão do seu orientador, né? Então, tanto o seu gosto pessoal, né? Realmente a gente tem algumas teorias que a gente gosta mais, até eu vou falar isso mais lá na frente, que é como se fosse um estilo de vida. Então, a base teórica, ela é uma construção que vai de acordo com o gosto pessoal e também ela é delimitada pela disponibilidade de orientadores, né? Porque infelizmente a gente não tem orientador para todos os temas possíveis. E aí nesse momento que a gente tem que fazer aquelas decisões, né? Qual que se aproxima mais daquela base teórica que a gente tem mais interesse, que é mais interessante para a gente. Aí, nesse caso, a gente tem que decidir, né? E outra coisa também muito importante sobre a base teórica é que a gente não pode, né? Você não tem como utilizar bases teóricas que sejam contrárias, a não ser que isso seja coerente dentro do seu trabalho. Mas a gente vai ver que as bases teóricas elas têm que conversar entre si e tornar sua pesquisa coerente. A metodologia utilizada, né? São aspectos bem parecidos, né? Metodologia e bases teóricas elas andam juntas, né? Então, geralmente, uma metodologia ela está ligada a uma base teórica específica, né?
E aí você tem que escolher, se eu estou utilizando essa base teórica, então a metodologia é essa. E aí a mesma coisa se aplica, né? Eu não vou utilizar uma metodologia que ela é conflitante com a minha base teórica, né? Então as duas têm que conversar e tornar o trabalho coerente. Redação científica e normas, né? Como eu já adiantei para vocês, né? A gente vai lidar com termos técnicos, né? E uma escrita formal. Então os termos técnicos eles são, né, relativos à base teórica, à metodologia, certo? Então eles vão ser referentes a cada área específica, né? Então a gente vai ter uma especialização na nomenclatura das coisas, né? Quando a gente for lidar com a escrita, né, acadêmica. E o outro aspecto é a estrutura normativa, né? Que ela é específica, né, dependendo do gênero que a gente está lidando. No caso aqui, projeto de pesquisa. E vocês já lidaram com outros gêneros, né? No caso, o artigo, o ensaio, né? Enfim, os gêneros acadêmicos eles têm uma estrutura e eles têm uma norma específica para cada um. E é aquilo como eu falei lá no início, né? Além disso, você vai ter normas, né? Você tem a BNT, que é nacional, e você vai ter normas específicas a cada instituição, né? A UEMA tem uma, a UFP tem uma, a UESP tem outra, né? As revistas acadêmicas têm outra, a CAPES tem outra, né? Então, cada uma dessas instituições, elas adaptam a BNT aos seus interesses, né? E aí cabe a gente já ficar atento sobre essas estruturas normativas, né? Definir técnicas e instrumentos de coleta, né? O que isso quer dizer, né? Adequação teórico-metodológica, simplesmente isso, resumir tudo. Mas eu fiz aqui um gráfico, né? Não sei se vocês vão conseguir entender, mas eu queria demonstrar a seguinte noção para vocês, né? Então, a realidade ela é algo bem, como é que eu posso dizer, disforme, né? Não é algo certinho, né? Redondinho, né? Fechado, né? É algo assim extremamente fluido e a gente tenta extrair dessa realidade o fenômeno linguístico ou literário, né? Dependendo da sua área. E aí, depois que a gente consegue extrair esse fenômeno linguístico dessa realidade, a gente tem que procurar uma teoria que melhor consiga descrever esse fenômeno, né? Ele consiga, com maior fidelidade, dizer, olha, esse fenômeno é isso, olha, a língua é um sistema de signos, né, e tal, e tal, e tal. Então, a gente busca a teoria para tentar descrever esse fenômeno que a gente está analisando, né? Esse objeto de estudo que a gente está analisando. E, como eu disse lá anteriormente, esta teoria elas tem que casar com metodologia, né? Então é um segmento, né? Uma construção, um casamento entre as duas. E aí eu coloquei esse plano de fundo aqui meio, meio não, degradê, totalmente degradê, que é justamente para vocês perceberem que é algo bem maleável, né? Que não é uniforme, né? Ele não é uniforme, né? E aí na pesquisa a gente tem que ter a mente muito aberta, né? A gente tem que ter a mente aberta para estar atento a essa realidade disforme, a esse conteúdo que não é uniforme, que ele não fechadinho, redondinho, né? A gente tem que estar com a mente aberta para essas questões que são alheias, né? A gente não pode tentar encaixar uma teoria num fenômeno que ele não se encaixa, né? E aí muitos pesquisadores têm esse problema, né? Principalmente pesquisadores iniciantes, né? Que é o caso de vocês, que
ainda não sabem qual o objeto de estudo, né? Não tem essa prática de pesquisa, não tem essa vivência de pesquisa, né? Então isso acaba realmente deixando muita gente confusa, né? Na hora de extrair da realidade esse fenômeno para ser estudado. E isso, gente, é normal, é natural. No início, realmente a gente fica confuso. E aí, com o tempo, com a nossa vivência de pesquisa, com a nossa prática, é que a gente vai conseguindo ter mais facilidade na hora de pensar isso. Planejamento, né? Projeto remete a planejamento. E aí, eu fiz aqui de novo, né? Uma estrutura em gráfico bem abstrata para a gente conseguir tornar mais concreto na nossa mente esse pensamento, né? Leitura de textos acadêmicos. Pois é, gente, não tem como escapar disso, né? O primeiro ponto para você ser um pesquisador, em qualquer área que seja, é ler artigos. É você procurar artigos na área que você quer estudar, né? No meu caso, que eu vou citar o doutorado, né? Na minha pesquisa de doutorado, eu lia muito textos que pesquisavam sobre a escrita acadêmica, né? Meu doutorado é em escrita acadêmica, então eu lia muitos artigos dentro dessa área, né? E o que me fez também pensar nesse tema, delimitar e pensar em tudo que eu ia planejar, né? E escrever meu projeto, foi participar de um núcleo de pesquisa, no qual eu participava, o núcleo Catafra. E aí lá a gente discutia muito textos acadêmicos. Existia, sei lá, na minha época tinham 6, 8, 10, uns 12 pesquisadores. E aí eles liam textos e traziam as discussões e a gente lia os textos em conjunto, então era aquela discussão, né? Eu trouxe aqui pronto, como se fosse uma fofoca, né? Uma fofoca acadêmica. Você vai saber o que o outro pesquisador fez lá nos Estados Unidos, fez lá na Inglaterra, fez lá na China, e aí você vai tentar identificar as lacunas, né? Então você vai ver, olha, esse pesquisador aqui, ele não pesquisou isso, olha, tá faltando, ficou faltando esse ponto aqui. Aí você pode ver, olha, esse pesquisador bem que na Índia, ele já identificou esse ponto. É claro que, guardadas as devidas proporções, vocês não vão estar estudando pesquisadores dos Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Paraguai, Chile, né? Enquanto graduandos, a gente foca mais em pesquisas localizadas, né, no âmbito do Brasil, né? Então, vocês vão ter que pesquisar textos acadêmicos brasileiros sobre temas discutidos aqui no Brasil, né? Então, e aí, a partir dessa busca, né, pelas lacunas, né, você vai ver lá nos textos deles que faltou pesquisar isso. Eles não identificaram tal ponto. Ou então, será se essa pesquisa funciona aqui com o meu objeto de estudo, com esse corpus aqui específico da minha área, da minha cidade, né, do meu estado? Então, também é uma forma de pesquisar é você testar uma metodologia que já foi utilizada e aplicar. Isso também é fazer pesquisa, né? Porque isso vai somar aos dados já existentes, né? Então, a base assim para você já ir pensando no que fazer é leitura de textos acadêmicos. E aí, gente, não se forcem a ler textos que vocês não achem legal. Por exemplo, vamos pegar aqui a questão da fofoca. Se você não gosta de futebol, então você não vai se interessar por fofoca de futebol. A não ser que tenha aquela fofoca, né? Sei lá, Neymar ficou com fulana de tal. Talvez alguém se interesse por esse tipo de fofoca, né? Mas enfim, se você não se interessa, sei lá, pela fofoca numa área específica, né? O que eu quero dizer? É que os textos que vocês forem utilizar, eles devem
estar dentro de áreas que vocês gostem de ler, que vocês gostem de estudar. É importantíssimo isso. É importantíssimo que vocês gostem de estudar esse tema, né? Que vocês se interessem por esse tema, né? Continuando, identificar o fenômeno a ser estudado, né? Então você, depois de ler os textos, né, identificar as lacunas e tal, aí você vai identificar o fenômeno, o objeto de estudo, né? Olha, ele está estudando ali gêneros acadêmicos. Qual gênero? Está estudando projeto. Qual projeto? Projeto de história, projeto de literatura, enfim. E aí por aí vai. Identificar o objeto a ser estudado, né? Como eu já falei, o projeto, o artigo, o resumo, ou resenha, enfim. Qual o objeto que você vai estudar? Um conto, né? Um filme, um roteiro de um filme. Definir, né? No caso assim, essa questão de definir como é que posso dizer? Envolve aspectos tanto do seu interesse, quanto do seu orientador, quanto do objeto que você está estudando. Então são esses três elementos principais que você leva em consideração na hora de definir essas técnicas e instrumentos de coleta. E é isso que a gente vai ver no decorrer do curso, né? No decorrer da nossa trajetória aqui da escrita do nosso projeto, certo? Agora eu coloquei um gráficozinho aí uma imagem, quer dizer, né? Do meninozinho pesquisando aí, olhando para o futuro, né? Pensem aí essa imagem aqui, ela caracteriza bem o projeto. Se vocês abrirem qualquer site aí, como fazer um projeto, tem um gráfico de um menino em cima do livro, né? Representa a leitura e é olhando enfim, olhando para algum lugar, né? Então é isso, você está aqui na base, né, lendo textos acadêmicos e você está olhando para algum lugar. Estou olhando para o, sei lá, o Facebook, TikTok, estou olhando para algum fenômeno, no nosso caso linguístico, né, ou literário, e eu quero pesquisar sobre aquilo, né? E aí eu preciso estar imbuído, né? Eu preciso construir uma base, né, de leitura para eu conseguir analisar aquele objeto de estudo, né? Então é assim que funciona. E aí eu vou coletando dados. Eu coletei aqui 3 perfis de TikTok. É suficiente? Vamos lá. Eu encontrei aqui padrão, encontrei alguma coisa aqui que vai diferenciar. O que está diferenciando? Vamos pegar mais outro. Aumentou a diferença ou estão todos ainda parecidos, né? Então, a questão da coleta de dados ela é importante para você verificar a padronização do fenômeno que você quer estudar, né? Então, e também o tempo que você dispõe para fazer essa pesquisa, né? Eu vou olhar 50 perfis de TikTok. Será quanto tempo você vai levar para fazer essa checagem, essa análise, né? Então, o planejamento do projeto ele vai nos indicar isso. Eu preciso, sei lá, um ano para analisar 50 perfis do TikTok. Preciso de 2 anos para analisar 100 perfis do TikTok, né? Então, tudo isso vai desenvolver, vai impactar, né, no planejamento, né, no tempo, né, que você tem e tudo, né? Então, o projeto, para vocês terem uma ideia, né, ele vai indicar, né, já vai favorecer vocês na hora de identificar, na hora de fazer a coleta de dados e saber quantos dados que vocês vão precisar, né? Ajustar a base teórica, né? E é aquilo que eu falei para vocês. Você coletou os dados e você achou uma coisa lá nos seus dados que não estava, digamos assim, a priori, né? Não apareceu na sua base teórica, não tinha nenhum dado metodológico ou nenhuma pesquisa sobre aquilo. Aí o que, que você vai fazer? Você tem que ir atrás, ou você ignora aquela parte e explica. É claro que você não pode só ignorar e dizer que não existe, porque senão você vai estar
deixando uma lacuna no seu trabalho e aquela lacuna ser objeto de crítica da comunidade acadêmica, né? Então você deixa claro, olha, encontramos esse dado aqui que ele é bem peculiar, porém o nosso viés de pesquisa ele não vai investigar nesse momento. Em pesquisas posteriores, né, futuras pesquisas, a gente investigará, né? A gente vai ampliar a nossa base teórica, metodológica, e aí sim vai dar conta de analisar esse dado, né? Então, é preciso que a gente também tenha essa consciência, olha, e aí a importância do projeto aí, né? Você já vai estar dizendo, olha, eu tenho um ano para fazer esse texto aqui, mas aparecer essa questão aqui. Então, eu não vou conseguir dar conta em um ano. Então, vamos fazer para próximo ano isso aqui. Próximo ano a gente pode escrever um artigo, enfim, fazer uma pesquisa a mais sobre esse ponto. Certo, gente? Então, vejam como é importante o projeto para vocês pensarem nessas, como é que posso dizer? Nesses percalços que a gente tem no decorrer da nossa pesquisa, né? Fazer uma pesquisa não é algo, como a gente já viu lá naquele gráfico anterior, né? Não é algo bonitinho ali, delimitado, pronto, fechado. Não, é acabado não. No decorrer que a gente está pesquisando, está analisando ele, olha, que negócio interessante apareceu aqui no meu corpus, né, nos meus dados. E aí a gente vai ter que dizer, olha, tem essa parte aqui. E aí cabe você com seu orientador e com seu tempo disponível ver se dá ou não para analisar aquilo. E aí as decisões têm que ser tomadas. Você não pode simplesmente ignorar aquilo. Construir a metodologia adequada, né? Então é a mesma coisa, né? Então a metodologia ela tem que dar conta de analisar aquilo. E aí, eita, se apareceu aquela coisa, aquela novidade ali e agora eu não tenho metodologia para isso. Então você faz esse parêntese aí, olha, nossa metodologia dá conta disso aqui. Essa outra parte aqui vai ficar para um próximo estudo. A gente vai atrás de outra metodologia para dar conta. Né? Então é uma construção mesmo, né? Você vai, olha, fiz aqui a sala, o quarto, a cozinha, banheiro, a piscina, a gente vai fazer outro momento. A varanda a gente vai fazer depois. A gente vai fazer primeiro essa parte aqui que dá tempo, vai ficar legal, vai ficar bonitinho. As outras partes a gente faz posteriormente. Realizar a análise dos dados, né? Então você vai, após toda essa construção, base teórica, metodologia, analisar os dados. É claro que não é algo, como eu estou dizendo desde o início, né? É uma sequência, definir a base teórica, vamos para a coleta de dados, vamos ajustar a base teórica, vamos ajustar a metodologia, vamos realizar. Não é assim, você está fazendo tudo ao mesmo tempo aqui. Você está coletando dados, você vê a teoria, olha, essa teoria aqui ela casa muito bem com a metodologia, esses dados aqui realmente eles condizem aqui com a teoria, então é uma novidade, olha, a teoria não deu conta, então aqui esse dado aqui não está previsto, olha, o meu trabalho já tem uma novidade, já tem uma coisa interessante aqui que outras pesquisas não viram, né? Então é algo simultâneo, né? Eu coloquei aqui essa escadinha, essa sequenciazinha para ser didático, né? Para dizer que é algo sequencial, né? De certa forma, naturalmente a gente vai seguindo uma sequência. Mas, como eu falei para vocês, é algo bem diverso, né? É algo que a gente está fazendo aqui ao mesmo tempo, pesquisando, olhando o objeto de estudo, né? Olhando a teoria, a metodologia, a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo, né? E é o que Gil, né? O nosso teórico aqui sobre projetos, né? A gente vai utilizar os textos do Gil, também temos do Barros também. Projeto de pesquisa acadêmico, né? O PPA. É um documento. Então, gente, vamos utilizar esse termo, né? Projeto de pesquisa acadêmica. Às vezes a gente diz só projeto de pesquisa, né? Mas é porque esse nome projeto de pesquisa serve para um monte de coisa.
Então vamos colocar como projeto de pesquisa acadêmico, que fica mais tranquilo aqui para a gente identificar. Quando falou projeto de pesquisa acadêmico, é esse aqui que a gente está estudando, que a gente vai planejar uma pesquisa para o nosso TCC. Então, esse projeto ele é um documento de planejamento de uma pesquisa acadêmica que indica os caminhos a serem realizados pelo autor para alcançar o objetivo proposto. Pronto, é isso. Coloquei até o autor bem na frente aqui do Gavin, né? Vocês podem até ficar meio assim com medo, ficar apreensivo, preocupado, mas não é nada de outro mundo. Como eu falei para vocês, a gente vai dar uma construção, a gente vai fazer a coisa acontecer, a gente vai construir aqui, indicar os nossos caminhos, né? Cada um vai construir o seu caminhozinho para no próximo ano já fazer o TCC, né? Então, o principal ponto do projeto é isso, é indicar caminho, gente. Porque, ó, você chegou aqui com o projeto, entregou para o seu orientador, olha, porque assim, você não pode chegar no orientador e chegar, professor, eu quero analisar o TikTok. E aí? Como? Baseado em quê? Tem pesquisa sobre TikTok? Como é essa pesquisa sobre TikTok? É uma pesquisa literária, é uma pesquisa linguística? Não sei. Então, o projeto ele vai indicar justamente isso, né? Você vai entregar, professor, olha aqui, professor, meu projeto de pesquisa aqui é sobre o TikTok, sobre, sei lá, as frases imperativas do TikTok, ou então o uso dos adjetivos no TikTok, sei lá. A pesquisa que você for fazer, ela já está encaminhada com o seu projeto. Então, o seu projeto ele já vai indicar o caminho. Aí você mostra pro professor, o professor vai analisar e aí ele vai dizer, né? Olha, realmente esse projeto aqui está dentro da minha linha de pesquisa, vamos fazer. Ou então ele pode dizer, olha, esse projeto aqui a gente pode adaptar, mexer aqui, tirar acolá, dá para a gente fazer. Ou então ele pode dizer, olha, esse projeto aqui não é comigo, procure o professor fulano de tal que talvez ele lhe ajude. Né? Então, o projeto ele vai favorecer nesse sentido de você encontrar um orientador melhor que lhe ajude a ajudar você, auxiliar, né, você a construir o seu caminho até o finalzinho do TCC. Então é isso. Meu nariz aqui já tá fechando. Projeto de pesquisa, né? Então é um item curricular, né? Como eu falei para vocês, faz parte aqui, é uma disciplina, né? Disciplina projeto. No mestrado é uma disciplina também, no caso não é exatamente uma disciplina, mas é um, como é que pode dizer, um pré-requisito, né? Você só prossegue se você teve o seu projeto aprovado pela comissão, né? Então faz parte do currículo. É uma carta de intenções, né? Como eu falei para você chegar para o orientador, né? Você pedir, olha, que gostaria que o senhor me orientasse aqui. Já pensou no mestrado? Você vai lá para Pernambuco, aí você manda um projeto, o professor vai e ele aceita, né? Então o projeto ele funciona como uma carta, né? Para você já dizer, olha, eu quero fazer isso aqui, e aí, dá certo? Então é uma carta também de intenção, né? Retrato de uma pesquisa em andamento, né? Então, voltando lá à questão do mestrado, né? Você tem um projeto que ele é bem amplo, né? E aí os professores, uma banca, vai analisar aquele seu projeto e vai dizer, olha, realmente essa pesquisa aqui, ó, pode prosseguir que tá indo bem. Ou então eles vão dizer, olha, você pode tirar isso aqui, você pode pegar isso aqui, vamos ver isso aqui, será que isso aqui faz sentido? Não sei o que. Eles vão dar os pitacos dele lá. E aí você vai ter esse retrato, né, da sua pesquisa. Um instrumento de diálogo, né? É decorrente daquela questão lá da carta e também da banca, né, e tudo isso. Então é um diálogo acadêmico aqui. O projeto ele às vezes fica no âmbito ali, só do orientador e do orientando, né? Mas ele também pode sair dessa esfera e ir para, sei lá, governo, né? Então uma banca analisa aquele projeto para saber se ele pode ser financiado, né, ou não. Então
É um diálogo entre a academia. É um autoesclarecimento, né, para você que está produzindo, né? Então você produz aquele projeto e você vê, isso aqui não tá bom, ó, isso aqui eu tenho que melhorar, né? Então, isso aqui é importantíssimo, né? Todo mundo devia fazer isso. Eu aprendi muito isso aqui na terapia, né? Eu fiz terapia há um tempo. E aí a psicóloga dizia, olha, você está sentindo triste, você está sentindo uma emoção de raiva, uma emoção tal, escreva, coloque no papel o que você está sentindo, o que provocou, não sei o quê. Então, isso faz com que você organize seu pensamento e veja, ó, rapaz, isso aqui faz sentido. Ou então, ixi, isso aqui não faz sentido, né? Então, você vendo lendo, né, aquele texto, né, olhando com mais calma e cuidado, aquela reflexão que estava na sua mente, organizada numa folha, num papel, numa tela, né, faz você refletir, corrigir, ou adaptar, ou melhorar, ou aprimorar aquilo que você estava pensando, né? Então é muito importante para isso. É um roteiro de trabalho, né? Você vai, como é que eu posso dizer? Definir o caminho, né? Então, olha, se eu vou fazer isso aqui primeiro, depois fazer aquilo outro e vou seguindo aqui. Então você já sabe o que tem que fazer para finalizar aquele trabalho. É um roteiro para você seguir, né? Complementando isso, direciona a sua pesquisa, né? Você já tem ali aquele foco, né? Aquele objetivo, aquele para seguir. Você não está perdido. E etc, né? Vários outros aspectos é, poderiam ser colocados aqui para indicar serventia, né, a função de um projeto de pesquisa. Pronto, chegamos nesse ponto, né? Como eu falei para vocês, um projeto de pesquisa, uma pesquisa acadêmica, ela é muito relacionada ao nosso estilo de vida, né? Então, a maneira como você é, como você se comporta, o que você gosta, o que você não gosta, ela influencia muito no que você vai pesquisar, né? Um primeiro ponto é se você se identifica mais com literatura ou com linguística, né? Ou com os dois, né? Então aqui já tem um primeiro ponto de decisão que você tem que tomar. E aí dentro de cada uma dessas áreas você vai ter várias áreas específicas. E além disso você vai ter um orientador, né? Então você não se dá bem com o orientador, isso também é muito complicado, né? É importante que você se dê bem com o orientador, né? Que você tenha uma comunicação legal, né? Então, né, o seu projeto de pesquisa ele precisa estar mais adequado ao seu estilo de vida possível, né? Então, se você, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta mais de, sei lá, vamos pegar aqui um projeto sociolinguístico, né? O projeto sociolinguístico ele depende muito do aspecto social. Nem sei como é que está ocorrendo na pandemia, né? Porque o sociolinguista ele precisa muito do convívio dos seus informantes, né? Então, para você fazer uma análise sociolinguística, você tem que não pode estar no isolamento social, né? É muito complicado, porque é necessário o encontro, né? A vivência ali em conjunto, né? Daquela sociedade, daquela comunidade, né? Então é um estilo de pesquisa que demanda isso. Já não, você gosta de textos literários, né? Então você vai buscar textos literários para estudar. Ou então se você se identifica mais com a estrutura da língua, né? O núcleo duro, né? Vai estudar verbos ou próprios adjetivos, enfim. Então isso é muito pessoal, né? Depende muito. E o melhor é que existem muitas possibilidades, né? Existem vários aspectos que você pode estudar, os vários fenômenos aí que demandam muitos estudos, né? Aí outra coisa, né? As questões teóricas e metodológicas devem ser interessantes para você, né? Então, se você se propõe a estudar uma coisa, você acha chato, sinto muito. Essa pesquisa ela não vai sair legal, não vai sair uma pesquisa boa. E aí é muito importante que você mude, porque se você não se interessa, você vai achar ruim fazer, você não vai
ter confiança na hora de discutir com as outras pessoas, né? Você não vai se sentir motivado para desenvolver a pesquisa, enfim, só é ladeira abaixo, né? Então, o ideal é que ela seja muito interessante para você, né? Que faça muito sentido para você. Ah, eu trouxe aqui uma reflexão sobre esse aspecto justamente de como a gente vê o nosso objeto de pesquisa, né? De como a gente identifica, né? E, e a pesquisa, no caso, infelizmente ou felizmente, né? A gente não tem como dar conta da realidade como um todo, né? A gente sempre vai delimitar, vai selecionar um aspecto, né? Então, a parábola dos cegos do elefante é o seguinte, né? Eles tem um elefante lá, não, loucura, né? Pega um elefante e coloca os cegos lá para, com o seu tato, né, identificar o que, que eles acham, né, do elefante. E aí o primeiro cego ele pegou no rabo do elefante. Aí ele pensou: o elefante é uma corda. Para ele o elefante é uma corda, porque ele só pegou o rabo, né? Então ó, só tem essa, digamos assim, essa percepção. Aí o outro cego foi e pegou nas costas do elefante, né? Então ele pegou aqui nas costas e aí ele pensou: o elefante é uma parede. Né? Então a visão que ele tem é aquela, né? Das costas do elefante. Aí o outro cego foi e pegou na perna, na pata do elefante. E aí ele pensou: olha, o elefante parece um tronco de uma árvore. Porque ele pegou naquela parte, então ele pensou isso, teve essa percepção. E aí por aí vai. O outro pegou na presa do elefante, achou que era uma lança. O outro pegou na orelha, achou que era um tapete. E o outro pegou na tromba e achou que era uma cobra. Né? Então, como diz Soucy, né, o ponto de vista que cria o objeto. Né? E aí é isso que vai acontecer na nossa pesquisa. A partir da base teórica metodológica é que a gente vai construir o nosso objeto de pesquisa. Né? Então é muito essa realidade, ela vai fazer parte da nossa vida agora, né? Eu vou olhar a linguagem é um elefante. Só que aí eu não vou estudar o elefante como um todo. Eu vou estudar o rabo, ou eu vou estudar a perna, eu vou estudar a presa, vou estudar as costas, enfim, eu vou estudar uma parte da linguagem. Não é a linguagem como um todo, né? E aí, gente, aqui a gente já vai se encaminhar para o final da nossa aula, né? Eu vou deixar para vocês uma atividade, né? Vocês começam a fazer agora e aí na próxima aula a gente finaliza. E aqui a gente já vai começar a discussão, que é o primeiro ponto da nossa disciplina, que é sobre leitura, né? Como a gente já falou no início, a leitura é fundamental. Aqui, digamos assim, para você fazer a pesquisa e tal, é importante que você leia bastante, né? E aí, algumas reflexões aqui que eu trouxe para vocês, né, sobre leitura, né? Como é que a gente lê uma receita? Como é que a gente lê o Instagram? A gente lê o Instagram? Será que alguém lê o Instagram? Como lemos uma notícia? Como lemos uma fake news? Como lemos um artigo científico? Então, gente, o que eu quero com essas perguntas? Eu quero que vocês reflitam que para cada texto que a gente tem acesso, a gente tem uma leitura diferente, uma leitura específica para aquele texto. A gente lê uma receita, a gente lê de um jeito. O Instagram a gente lê de outro jeito. Né? A notícia também a gente lê de outro jeito e assim sucessivamente. E aí aqui a gente vai estar diante especificamente da leitura de um artigo científico. Né? A gente vai ler bastante artigo científico. Como eu falei, o artigo científico é a fofoca científica. Através dele que a gente sabe o que o outro fulano fez e se ele fez errado, se ele fez certo, se ele deu problema, se não deu problema. Então é através do artigo que a gente tem acesso a essa informação. E aí eu trouxe essa citação, né, que ele diz o seguinte:
As disciplinas da academia também têm formas convencionais, nas quais seus autores devem usar para que outros estudiosos entendam o que eles estão dizendo. Ou seja, né, lembra que a gente falou das normas, estruturas e tal, né? Então, tem essa estrutura que é para facilitar, para na hora que os outros colegas forem ler, né? Imagine, né? Vamos supor que você fez aqui o seu projeto e você mandou esse projeto para um professor lá do Rio Grande do Sul, tentar o mestrado lá. Então, ele já tem mais ou menos a noção do que é um projeto, ele já vai saber as informações principais, o que ele precisa ver, analisar e tal. Então, é importante existe essa convenção, né? Ela é importante para isso. Além disso, as disciplinas geralmente determinam o tipo de estilo e posicionamento que o autor deve usar para que o artigo seja aceito por seus pares na mesma área, né? Então, você lê um artigo na análise do discurso, esse texto ele é muito diferente de um texto, por exemplo, da sociolinguística, né? Então, cada uma das áreas eles vão ter um tipo de escrita específica, um posicionamento do autor também específico. Alguns trabalhos na análise do discurso eles podem ser escritos em primeira pessoa do singular, né? Já outros não aceitam, né? E por aí vai, né? Então, existem tópicos específicos relacionados a cada área. Né? Como eu falei para vocês, né? Cada área tem uma infinidade de áreas, de sub-áreas. Né? Na literatura tem a crítica literária, literatura brasileira, literatura comparada, por aí vai. Na linguística tem a linguagem, tecnologias, ensino-aprendizagem, psicolinguística, neurolinguística, aquisição da linguagem, análise de gêneros e etc. Né? Então, é, tudo que eu estava falando, né? Esse vídeo vai estar gravado, vai estar lá no YouTube, aí vocês vão consultando, né? É super importante, né? Vocês perceberem essas ideias principais. É um estilo de vida, né? Eu gosto mais de literatura, eu gosto mais de linguística, mas eu gosto das duas áreas. Então, eu vou procurar uma pesquisa que atenda esse meu estilo de vida, esse meu interesse, esse meu gosto, né? Prosseguindo, né, então, as formas convencionais, né, da pesquisa acadêmica, né, temos algumas aqui. Toda pesquisa, né, todo projeto de pesquisa você vai ter objeto, ou objetivo, né? Então, apresenta o objeto de estudo e o que será feito com esse objeto de estudo. Simples assim, né? A gente vai ver vários exemplos de objetivo de pesquisa para a gente tentar naturalizar, entender e criar o nosso próprio, né? Vocês vão criar o de vocês. Discussão teórica, né? Isso já vem falando desde o início, né? Apresenta os principais conceitos utilizados para a realização da pesquisa, histórico e etc. Né? Então, toda pesquisa, isso em todas as áreas, tem uma discussão teórica, mesmo que seja mínima ou diluída em outras, digamos assim, outras sessões, né? Mas existe uma discussão teórica, né? Aquela imagem lá do menininho em cima dos livros, né? Então, a gente está assentado em vários teóricos, né? Que são predecessores da gente, né? São anteriores, eles já pesquisaram, já desbravaram, né, a área científica e trouxeram conhecimento para a gente. E os passos metodológicos são as sequências, né, das atividades que a gente realizou para chegar naquele objetivo, né? O que a gente fez, né? A gente entrevistou pessoa, ou a gente coletou texto, ou a gente analisou a obra, né? Comparou a obra com outra obra, enfim. Então, o que a gente fez, né? De maneira científica para chegar naquele objetivo, né? Outro aspecto, né? Resultados e considerações finais, eles são decorrentes de textos. No caso da monografia, né, do projeto, você não tem resultados e nem considerações finais, porque o projeto ele ainda está sendo vai ser colocado em prática, né? Ele ainda vai não tem resultado, ele ainda não tem considerações finais, né? Então vai ser analisado, vai ser feito, né? Então esses pontos, apesar deles terem a maioria dos gêneros acadêmicos, no projeto ele não vai ter isso, né? E aqui chegou para a nossa tarefinha.
Gente, eu vou colocar também para vocês produzirem não, responderem, né? Um formuláriozinho para eu ter mais informações de vocês, né, sobre gostos, né, de leituras, interesses, né, e assim a gente conseguir pensar nesse estilo de vida aí, de pesquisa que seria mais adaptado, né, mais de interesse de cada um. E aí, gente, vou colocar para vocês, né, lá disponibilizar essa ficha de leitura, né? Eu quero que vocês leiam esse texto, né, leituras e produções textuais, relações implicacionais, e para saber que vocês leram mesmo, né? Eu queria que vocês preenchessem, né, a fichazinha, aí demonstrando que vocês conseguiram entender. Assim, essa atividade, né, vocês podem começar agora. Eu coloquei como atividade de classe, mas vocês vão entregar não na próxima semana, né, mas na semana seguinte à próxima semana, né? Eu vou colocar depois o prazo direitinho. Mas é na aula seguinte. Mas na aula seguinte, né? Agora essa sim eu quero que vocês apresentem, né? Então na aula seguinte eu vou querer que vocês tragam questões, pelo menos uma respondida, né? Então vocês podem fazer um PDF, né? Alguma coisa assim, mandem para mim. Né? Eu vou colocar o meu e-mail para vocês mandarem, né? Tá lá no primeiro slide, né? O meu e-mail. Mas eu vou colocar direitinho o meu e-mail. E aí a gente vai conversando, né? Quando eu tiver acesso ao sistema, a gente se comunica de maneira melhor, né? Mais eficiente. Né? Então, gente, por hoje é isso, né? Obrigado pela atenção, paciência, e a gente vai conversando e combinando direitinho nosso aprendizado sobre projeto.